Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de curiosidades, faz tempo que não sai um vídeo de curiosidades, né? E esse vídeo foi feito pra vocês, votação pesada que rolou lá na página do Mega Power Brasil, e vocês pediram e o desejo foi atendido, curiosidades de Power Rangers RPM. E já que você quer tanto esse vídeo, você pediu, deixa logo sua curtida, se inscreve no canal e não esquece também de seguir o Mega Power em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, que a gente posta muita coisa bacana só por lá. RPM foi a última temporada da era da Disney, é uma temporada que eu gosto muito, ela foi exibida originalmente em 2009 e ela é muito diferente das temporadas que nós conhecemos. Por quê, Rafael? A RPM ela é muito mais focada em um público mais velho, a história é um pouco mais densa e temos personagens muito mais complexos. A temporada ela não agradou muita gente porque ela foge do padrão de Power Rangers, ela fica um pouco fora da caixinha. Mas se você gosta de algo mais sério, de se aventurar em outro universo, conhecer uma outra pegada na franquia, RPM é uma temporada que vale a pena assistir. Ela é bem curtinha, tem pouquíssimos episódios, mas é uma ótima aventura para quem é fã de Power Rangers e para quem não é fã também. A primeira curiosidade é que RPM é a primeira temporada da franquia em focar em um Ranger preto. Toda a história da temporada se desenvolve a partir de Dillon, que é um personagem muito importante, é ele que vai conduzir toda a história da temporada e tem vários momentos muito legais, mas isso não tira o brilho dos outros personagens, tá? São todos ótimos personagens, tem ótimas histórias, tem episódios dedicados a eles, são episódios bem legais também, episódios que inclusive, além de contar a história dos personagens, acrescentam a trama, não tem filler, né? Então é legal isso porque ele conduz você a conhecer um pouco mais os personagens, inclusive o Dillon. O Dillon ele não tem um episódio dedicado a ele porque a gente vai conhecendo um pouco sobre o personagem, a história, o desenrolar, os problemas pessoais dele até o arco final, que é onde tem a revelação, quem é ele, qual é o seu propósito, por que ele entrou pro grupo dos Power Rangers, o que ele tem de relação com Vengix, que é o vilão da temporada, tá? Em RPM nós temos um vírus de computador que toma controle do planeta Terra e destrói tudo mesmo. E os humanos sobreviventes acabam vivendo em uma cidade em volta de uma cúpula Corinto. E é nessa cidade que a Doutora K, que é uma cientista super renomada, ela cria os Power Rangers RPM para combater as investidas do Império do Vengix. RPM bebe de muita coisa do universo nerd, né? Do universo do cinema, e se você gosta muito de filmes, de ação e de ficção científica, vai notar vários desses elementos. O primeiro desses elementos, claro, é Mad Max. O personagem Dillon, ele é completamente inspirado no protagonista da franquia e inclusive o seu carro é muito semelhante ao carro de Max. Um outro detalhe também que Power Rangers RPM se inspira é em Exterminador do Futuro. Aquela cena inicial onde tem Vengix atacando em volta da cidade de Corinto e tem vários soldados e naves militares, enfim, parece muito com o filme Exterminador do Futuro Salvação. Então se você gosta tanto de Mad Max quanto de Exterminador do Futuro, RPM é uma boa pedida. É a primeira temporada a se passar em um universo alternativo, o que faz pensar, será que existiram outros Rangers nesse universo? Bom, aparentemente existiram, mas a gente não sabe se foram protótipos ou se eles foram derrotados. Como assim, Rafael? No episódio 17, Prisioneiros, temos uma cena bem rápida onde Tenaya 7, que é uma das vilãs da temporada, está segurando o capacete do Ranger Vermelho de Operação Ultra Veloz. O que será que aconteceu com ele? E isso já vai puxando para outra curiosidade. Infelizmente a RPM não teve crossover com a temporada anterior e também não faria sentido ter um crossover, né? A menos que a temporada anterior, que foi Fúria da Selva, atravessasse um portal e aparecesse na dimensão deles. Mas curiosamente aparece em Corinto a Pizzaria Karma das Selvas, que era o QG dos Rangers de Fúria da Selva. Mas tivemos um crossover 5 RPM um pouco mais na frente em Power Rangers Samurai, o episódio especial que é também chamado de filme de televisão, o Encontro dos Rangers Vermelhos, onde a equipe de Samurai encontra apenas Scott, que é o líder de RPM. Esse episódio, infelizmente, a gente não tem o Scott destransformado, eles não conseguiram trazer o ator, e mais ninguém de RPM, ninguém apareceu, e aparece só o Scott transformado. É bem triste isso, mas na versão dublada a gente tem um plus nesse episódio, porque o Scott ele foi dublado pelo dublador original de RPM quando foi exibido aqui na época, então dá pra criar uma certa nostalgia. É um episódio bem legal, ele é um pouquinho maior que os episódios tradicionais de Power Rangers e você encontra ele na Netflix. Tá,
Já estamos cansados de saber que a RPM foi a última temporada da era da Disney, mas foi realmente a última temporada porque é o seguinte, em 2010, um ano depois da exibição de RPM, a Disney remasterizou Mighty Morphin Power Rangers, eles relançaram a temporada clássica dos anos 90, não ficou muito legal, eles colocaram várias coisas, onomatopeias, exageraram em algumas coisas e acabou que foi cancelado. Mas a curiosidade é que para promover essa volta de Mighty Morphin, a Bandai, juntamente com a Disney, criou uma campanha onde os fãs deveriam bolar um final para um comercial de RPM da Bandai feito por brinquedos. Nesse comercial, que é bem interessante, os Rangers de RPM estão lutando contra Vengix nesse universo pós-apocalíptico e eles acabam encontrando um centro de comando soterrado no planeta e nele estão os Mighty Morphin Power Rangers que são resgatados e lutam contra a Vengix. Obviamente não tem um final, porque era para os fãs terem criado esse final. E eu gostei muito dessa ideia, seria até interessante se eles tivessem colocado na temporada, mas infelizmente não aconteceu. Assim como as outras temporadas de Power Rangers, a RPM também teve outros temas de abertura que foram descartados, mas dessa vez foram 4 temas de abertura. Eles não combinam muito com a temática da temporada, tá? Porque os 2 primeiros, eles têm uma pegada meio adolescente, meio American Pie, e os outros 2, eles não têm um ritmo interessante. E o tema que foi escolhido, eu acredito que combinou melhor com o estilo de RPM do desenvolvimento da temporada. E onde é que eu acho esses temas, Rafael? Eu acho facilmente na internet, acha assim, joga aí no YouTube, Power Rangers RPM, tema 1, 2, 3 e 4 que você escuta, tá? Porque se a gente colocar o tema aqui no vídeo, você já sabe o que acontece. Se tem uma coisa que eu senti falta em RPM foi o Battleizer do Ranger Vermelho. O que é o Battleizer, Rafael? Se você acompanha o Mega Power, o Battleizer são aquelas armaduras que os Rangers Vermelhos usam, né? Usaram em várias temporadas de Power Rangers e na época da Disney tiveram vários tipos diferentes. Infelizmente, em RPM não tivemos um Battleizer para o Ranger Vermelho e também não tivemos power-ups para os outros integrantes da equipe. Isso só veio a acontecer, infelizmente, e apenas na linha de brinquedos. E falando em brinquedo, na época tinham circulado vários rumores que teríamos 3 Rangers exclusivos da versão americana para RPM. Em Fúria da Selva, que é a temporada anterior, nós tivemos sim 3 Rangers exclusivos para a versão americana e parecia que isso iria se repetir em RPM, porque tivemos 3 bonecos, um do Mammoth Ranger, um do Triceratops Ranger e um do T-Rex Ranger. Eram bonecos bem legais e estávamos muito empolgados em ver esses personagens na telinha, mas infelizmente eles nunca viram a luz do dia. A RPM passou por várias reformulações até virar a temporada que nós conhecemos. E entre essas reformulações tivemos a troca de produtores dentro da temporada. Bruce Kalish, que trabalhou em várias temporadas da época da Disney e a última foi Fúria da Selva, ele passou o bastão para Ed Guzelian, que assumiu a RPM e trouxe uma proposta diferente para a franquia. Segundo o próprio Ed, ele queria transformar a RPM para um público mais adulto, um público mais velho, um público que cresceu com a franquia e hoje queria um produto diferenciado. E a Disney deu aval para ele para fazer o que ele quisesse com a RPM. Na época, vários rumores circularam sobre a Disney não ter gostado do trabalho dele, porque no final ele passou o bastão novamente para Chip Lin, que é um produtor super conhecido, fez Espaço, Galáxia Perdida, fez Dino Charge, está fazendo Ninja Steel atualmente, mas isso é tudo balela, história da época. O Ed ele saiu por outros motivos da Disney, a gente não sabe o que foi que aconteceu, ele também não quis comentar, mas não foi por conta da Disney não ter aceitado o trabalho dele. A Disney gostou, mas eu acredito que realmente em algum momento a trajetória de RPM fugiu um pouco da essência de Power Rangers do que a Disney achava e acho que por isso que ele saiu. O Ed ele escreveu até o episódio 15 da temporada e depois dali o Chip Lin assumiu, mas não piorou a temporada, tá? Manteve o nível, ficou bem legal. Eu acho que o Chip Lin, quando ele assumiu a RPM, ele conseguiu conduzir a história para um final interessante. Ainda falando em Guzelian e Chip Lin, para encerrar o vídeo de hoje, quando o Chip chegou na Nova Zelândia para continuar o trabalho de Guzelian RPM, ele teve que correr contra o tempo, né? Ele tinha que escrever os episódios, a Disney estava cobrando muito dele, termina esses roteiros, a gente tem que entregar essa série para ela passar na TV, e Chip teve que mudar várias coisas na história. Ele se encontrou com o elenco na época, e o elenco comentou que o antigo roteirista tinha planejado um final diferente. Infelizmente, Chip não quis fazer esse final, o elenco ficou um pouco chateado, ele conduziu de outra maneira. O final era o seguinte, o Dillon ele se tornaria o vilão da temporada, Vengix assumiria o corpo dele e forçaria os Rangers a matarem o Dillon, né? Então eu acho que esse final ficou um pouco pesado, acho que na hora que o Chip olhou aquilo ali e falou, gente, isso não pode ir pra TV, isso tá muito violento.
Já tá tudo muito sombrio aqui, RPM, vamos ficar um pouco mais calma. E deu um final que é até um pouco parecido, tá? Ele pegou alguns elementos disso que o Ed criou, se você assistiu RPM você sabe bem disso, mas conseguiu conduzir a temporada, como eu falei, para um caminho muito legal, inclusive deixando um final super interessante com um gancho para alguma coisa. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, você gosta de RPM, já assistiu? Se não assistiu, meu amigo, procura temporada de qualidade. E também não esquece de deixar o próximo tema, qual outra temporada você quer ver aqui no canal, no quadro de curiosidades. Nos vemos no próximo vídeo e que o poder o proteja. Eu sou Vengeance. O seu mundo agora é meu mundo. E o seu tempo acabou.